Qual que é a transformação que você já viu mais assim, interessante sobre hipnose? Pois é, Felipe, eu tive um caso recente com uma cliente que veio tratar com hipnose a questão do peso, né, do sobrepeso. E no caso a gente começou com um tratamento primeiro emocional para entender qual a relação que ela tinha com o alimento, com a alimentação em si, se tinha alguma compulsão, se tinha alguma talvez âncora emocional associada àquilo. Uma vez feita essa dessensibilização, na qual ela passou a considerar a comida como uma nutrição e não mais como vamos dizer, um enfrentamento aos pais, no caso que era ela já passou a se alimentar melhor, a considerar a comida algo melhor, mais nutritivo, né, com essa intenção, mas ainda assim precisou de mais uma sessão. Logo depois de sensibilizar emocionalmente a relação que ela tinha com a comida, a gente partiu para algumas técnicas de emagrecimento em si, na qual a gente ressignificou alguns alimentos. O que quer dizer? Por exemplo, o refrigerante, a gente passou por um processo que ela entendeu o que o refrigerante fazia com o corpo dela. E isso foi para ela muito esclarecedor, isso mudou a visão que ela tinha sobre aquele alimento, né? E com isso ela não tem mais a vontade de consumir aquele alimento, ela não consegue mais consumir aquele alimento. Não como uma coisa passageira, mas sim como uma mudança de paradigma sobre o alimento. E com 1 mês e meio depois dessa sessão, ela já perdeu 7 quilos. Muito bom. Então é um resultado legal, eu venho acompanhando ela para que isso não seja só uma mudança pontual, né? Que ela continue ressignificando os hábitos dela. E como é que ela se sentia antes com o peso que ela tinha? Como é que ela sentia? Como é que ela sentia? Antes da sessão da questão emocional que a gente tratou, ela não conseguia olhar para o espelho. Depois da primeira sessão, ela ainda estava com peso maior do que ela gostaria, mas ela já conseguia se encarar. A visão da própria imagem dela já tinha mudado. Isso foi muito importante. Isso é excelente. E outra coisa que eu também acredito que foi uma chave para o tratamento foi que ela entendeu por que ela se sentia incomodada com a imagem dela. Ela achou que era simplesmente pelo jeito fisicamente que ela aparentava, e não. Na verdade, ela se sentia enojada pela própria autossabotagem que ela fazia com o alimento. Então, o problema não era se ver gorda. O problema era como ela chegou ali. Então ela não conseguia ter essa separação. Então a partir do momento que ela entendeu que o problema estava no processo que levou ela ali, ela já não se sentia mal com o corpo dela. Que é o que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E como é que ela se sente hoje? Depois que ela tá tendo resultado, tá vendo essa mudança, como é que ela tá se sentindo? Cara, impressionante. Resultados aparecem, a autoestima aumenta, a motivação para continuar mudando aumenta. E hoje ela tá fazendo exercício, que é uma coisa que ela sonhava em fazer. Antigamente ela falava que era impossível ser motivada para fazer exercício. Hoje ela se sente naturalmente motivada. Outra coisa que mudou legal também é que ela não consegue mais comer sem pensar no fator nutritivo. E isso antes para ela era só preciso comer. E era pesado para ela pensar nisso? Era pesado. Ela não conseguia ter essa diferenciação dos alimentos, né? E agora ela pensa em nutrição. Ela pensa que aquele alimento é para nutrir o que o corpo dela precisa. E não simplesmente pelo prazer da comida. Né? Uma necessidade emocional, né? Antes era uma necessidade emocional, agora é uma necessidade biológica, né? Ela entendeu a função do alimento no corpo dela. Excelente, meu querido. Valeu, Guilherme. Valeu. Tamo junto.